Boa noite, meus queridos alunos do curso técnico em açúcar e álcool. Estamos iniciando aí as nossas atividades online. Na semana que passou vocês tiveram contato aí com as Masterclass, né? Fizeram aí a atividade solicitada pelo coordenador. E iniciamos aí nossa aula desta sexta-feira, através da videoaula, né? Dessa que eu estou fazendo para vocês aqui. E vocês também vão utilizar aquele material que eu disponibilizei, que também vai estar aí na plataforma Teams, né, para a gente poder facilitar as informações que vocês vão precisar aí para a nossa aula, tá bom? Para vocês aí a última postagem da semana de aula, né, então as outras turmas já tiveram aula através da videoaula e funciona dessa forma, simples de tudo, né, eu escolho aqui o meu cantinho, a minha oficina, o lugar que fica fora de casa, onde tem mais silêncio, né? Onde a gente pode conversar com um pouco mais de calma, privacidade, tá? E aí vocês veem ao fundo que tem uns aviões, né? São os meus aeromodelos, este aqui é o meu hobby e eu sou apaixonado por ele, então aqui eu passo bastante tempo do meu dia a dia, né? Mexendo com os meus aviões, né? Fazendo manutenção, construindo, arrumando e aos finais de semana, quando possível, a gente está na pista pilotando, né? Então, uso eles aqui de fundo, né? Eles estão todos aqui forrados, a parede aqui de avião, de material de aeromodelismo. E esse é o nosso cenário para a aula de hoje, tá? Lembrando que este é o material que nós utilizamos lá desde o comecinho das aulas, né? Nós tivemos esse problema aí dessa pandemia do coronavírus, por conta disso nossa aula foi interrompida. E nós tivemos outras atividades na escola antes dessa interrupção, né? Então, na prática, nós tivemos ali, antes de todo esse problema acontecer, acho que 4 aulas ou 3 aulas, né? Uma coisa assim. Mas nós caminhamos, né? Caminhamos com o nosso material, um material que eu já disse para vocês, né? Que vem do site DocCity. É um material muito interessante, muito bom para a gente trabalhar. E nós deveríamos iniciar aí na nossa sala de aula o próximo tópico que está situado na página, para mim é a página 11, mas para vocês, eu não sei como que vocês estão fazendo. Se vocês pegaram o material, ó lá, o cachorrinho latino, aqui é acústica, você viu o profissional, né? Aqui é ao vivo. Tá lá, tá bravo no portão lá. Essa que está latindo é a Laila e tem a Frida, daqui a pouco a Frida começa também. Mas enfim, se vocês estiverem utilizando o material pelo computador, vai ser a página 11. Se vocês tiverem pego lá no Xerox da escola, né, eu eliminei as páginas que falam ali fotos dos autores, né, justamente para diminuir para vocês. Mas o tópico vai aparecer aí também no vídeo, tá? Características do valor. Então, características do valor, e aí nós temos 4 tópicos dentro da característica do valor, que são não indiferença, experiência humana, praxis, significa conduta ou ação, corresponde a uma atividade prática em oposição à teoria, e o dever ser, tá? Então, muito bem. Então, esse aqui é o slide que fala das características do valor, e nós já vimos trabalhando aquela questão do valor, inclusive no caderno de vocês aí, vocês têm uma atividade, né, umas questões que nós colocamos para a gente discutir esta questão do valor, né, já que nós trabalhamos dentro de ética e cidadania organizacional, né. Então vejam bem, quando a gente fala que alguma coisa tem características, né, que nós vamos falar das características de alguma coisa, significa que quando você encontra determinadas situações, aquilo se refere a algo, né? Então, muito bem, vamos lá. Vamos pensar aqui mais na prática, né? Imagine que nós temos um carro e esse carro faz um determinado barulho lá no motor, né? E quando você está na rua, mas você não está vendo, né? Você escuta determinado barulho, você identifica através das características daquele barulho que aquele pode ser um carro semelhante ao seu, né? Então são características, as características que alguma coisa tem que faz com que ela se represente, né? Em relação ao que ela realmente é, tá? Então dentro do valor, né? O valor que nós podemos
constituir para a nossa vida, quais valores que eu tenho, né? Que valores que eu quero transparecer, né? Essas características que são vistas na pessoa, no dia a dia, né? Essas características, elas são peculiares àquelas pessoas que têm algum tipo de valor ou que evidenciam o seu valor, né? Então, quando nós falamos aqui questão da indiferença, né? É difícil para nós sermos indiferentes, né? Eu acho que você olhar alguma coisa, né? Você fazer alguma coisa, ver uma situação difícil, né? E ser indiferente àquele ambiente, né? É algo muito complicado, né? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa tendo algum problema, tendo alguma dificuldade, quando você vê uma notícia que faleceu uma pessoa que você conhecia, ou que é parente de uma pessoa que você conhece, ou aconteceu alguma coisa lá, fulano perdeu alguma coisa, né? E aí você... eu não consigo ficar indiferente às coisas, né? Eu não consigo ficar indiferente às situações que eu tenho ao meu redor aqui, né? Eu não consigo. Então, o ambiente em que eu estou, eu não posso jamais, dentro desse ambiente, se tornar uma pessoa indiferente, né? Porque a indiferença significa que para nós qualquer coisa dentro desse ambiente serve. Então serve que ele esteja bom, serve que ele esteja ruim, serve que ele seja bem administrado, serve que ele seja mal administrado, serve que as pessoas se deem bem, serve que as pessoas se deem mal. E não pode, né? Nós não podemos jamais, em hipótese nenhuma, sermos indiferentes ao ambiente em que eu estou. Na verdade, quando nós falamos dentro da filosofia, né? Na questão filosófica do aprendizado político e tal, a política ela nasce a partir do momento que os seres que se agruparam, né? Que nós estamos aqui na cidade de Paraguaçu Paulista, nós estamos agrupados, né? Todo mundo veio, se concentrou, cada um com seus interesses, né? Cada pessoa tem o seu interesse, e aí quando cada pessoa tem o seu interesse e eles estão agrupados, é necessário que exista o intermediador, né? Que exista um intermediador para defender esses interesses comuns. E aí a política nasce justamente para isso, né? Para trabalhar a defesa da lei, da ordem, dos interesses, né? Porque senão vira uma bagunça, cada um puxa para um lado e a coisa não se desenvolve, né? Então, quando a gente fala em interesse, quando a gente fala no nascimento do interesse, como necessidade de existir a política a partir daí, é justamente por isso. Então, nós, dentro do ambiente em que nós estamos, né, jamais nós vamos ser indiferentes. Então, agora, com relação a esse vírus, né, e ao coronavírus que nós estamos encontrando dificuldade, né, que tem assolado aí a humanidade como um todo, não é só num lugar, ou só numa região, ou só numa cidade, né? Tem sido uma coisa mais global. Nós temos visto também uma batalha referente ao que isso vai gerar de problemas econômicos, né? A nossa economia, ela deve sofrer bastante também com isso. O que não quer dizer de jeito nenhum que nós devemos esquecer do problema pandêmico da coisa, da doença, né? Das vidas, das mortes que aconteceram ou que vão acontecer por causa de uma economia. Não é isso, não tem nada a ver. Mas nós também não podemos ser pessoas que vão viver indiferentes a esse ambiente, tanto ao ambiente da saúde quanto ao ambiente econômico. Então nós vemos pessoas que estão totalmente alheias ao problema da saúde e pessoas que estão totalmente alheias ao problema econômico. Quem que está certo nessa situação? Nenhum dos dois, né? Porque nós não podemos ser indiferentes, porque este é o ambiente que nós vivemos. Então, se esse ambiente se tornar um ambiente doente, todo doente, né? Que é o medo que todo mundo está agora, esse ambiente ele vai interferir diretamente na nossa vida.
Por quê? Porque nós estamos inseridos neste ambiente. E se esse ambiente se tornar um ambiente totalmente pobre, miserável, falido, isso também vai me afetar. Por quê? Porque eu estou inserido nesse ambiente. Então nós não podemos ser indiferentes às situações, né? Então a gente vê muita gente assim. Gente que não está nem aí, né? Não está nem aí. Para eles o que vale o que um falou ou o que o outro falou. O que um falou é lei, o que o outro falou não é, né? E isso tanto faz e não pode, né? Porque nós como seres pensantes, nós temos os nossos valores, né? E nossos valores eles precisam atuar em alguma causa, né? Nós não podemos ser indiferentes, porque como que eu sou uma pessoa que tem valores na vida, se eu vejo uma pessoa, por exemplo, passando lá na frente da minha casa, e essa pessoa não tem uma comida, não tem uma roupa, né? Uma pessoa que está sofrendo de frio ali, passando frio nas madrugadas, eu não posso ser indiferente a uma situação dessa, porque se eu falo que eu tenho valores, se eu falo que eu sou uma pessoa, família, educado, e isso ou aquilo, mas eu sou indiferente a esse tipo de situação, já significa que eu estou utilizando essa questão do valor de uma maneira, no mínimo, equivocada, né? Eu não estou colocando de fato aquilo que é participar da experiência humana, né, que é o nosso segundo tópico lá. Então a experiência humana, a vida humana, ela precisa aprender com os seus erros, ela precisa conviver com suas dificuldades. Nós não somos, nós não podemos ser alheios. Então quando você olha para a nossa sociedade e você vê que existe um desbalanço, né, diante das situações, você olha um bairro muito pobre, pessoas que não têm educação, né, não que a pessoa seja mal educada, eu falo, não tem educação, acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a um hospital de qualidade, não tem acesso a alimentos, né? Aquilo ali faz parte da nossa sociedade, aquilo ali faz parte do meio que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, enxergo o nosso globo, né? Enxergo o mundo em que nós vivemos como uma, digamos, uma redoma, né? Onde seres ou ser, e aí não estou mexendo com negócio de fé, não, cada um tem a sua, né? Nos colocaram dentro dele para que a gente possa se desenvolver, aprender, criar um relacionamento humano e sair dele muito melhores do que nós entramos ali, né? Então, é uma das perguntas, é uma das questões que nós temos que fazer para nós, né? Enquanto parte desse experimento, né? Já que a gente sabe que nasce e morre, né? Então, dentro desse experimento que eu estou aqui na Terra, o que eu tenho feito a partir desse tempo, né? Para que eu possa saber se eu estou evoluindo ou eu estou involuindo, né? Se eu estou crescendo ou se eu estou diminuindo, porque isso é valor. E essa é a questão de valor, né? Eu estou valorizando, eu estou me valorizando ou eu estou me depreciando? Não estou falando que você é um material que a gente vai comprar numa loja, tá? Mas é como se nós vamos fazer só esse paradoxo aí, essa ligação, né? Será que eu estou me valorizando diante daquilo que eu vim para crescer? Então as experiências humanas, né, a gente fala que a vida ela é uma escola. A vida é uma escola? O que você acha aí assistindo esse vídeo agora, né? É uma pena que eu não posso fazer essa pergunta lá na sala cheia para a gente ouvir a opinião de todo mundo, né? É uma pena mesmo. Mas, então eu dou a minha opinião e você pode comentar, inclusive no vídeo. Eu oriento vocês a se inscreverem aí nesse canal que eu estou postando as nossas aulas, até porque você tem acesso a várias outras, né? Então isso é muito legal. Mas, e aí? Né? E se nós pudéssemos escrever essa resposta aí, né? Se nós pudéssemos falar um com os outros agora. A vida é uma escola, né? A vida é uma escola. Eu lembro que eu tive um professor,
Aliás, muito bom, tá? Não tô nem merecendo demais e nem desmerecendo, muito bom. Mas ele falou uma coisa para mim, para mim não, falou ali para um grupo de alunos que estava ali na sala, né? Que sobre esse negócio da vida é uma escola, né? E isso ficou gravado na minha cabeça. Ele disse o seguinte: um aluno falou, professor, a vida é uma escola, né? E o professor olhou para ele e falou assim, então sai da escola agora e espera para passar lá no vestibular, espera para você entrar na faculdade, só aprendendo o que a vida te ensina, né? Então, olha, isso, lógico, eu não concordo com isso de jeito nenhum, porque sim, né? A vida, ela é uma escola. Nós aprendemos, só que ela é uma escola que nos ensina coisas diferentes do que aquilo que ensina um material teórico, né? Esqueci de falar para vocês, né? Quando eu olho aqui, que eu mexo, né? Aqui está o meu notebook com aquele material que a gente projeta lá na sala, tá bom? Então eu olho para cá porque o notebook está aqui. Eu não vou virar a câmera para vocês verem, porque senão vai tirar do foco que eu coloquei aqui. Mas o meu notebook está aqui, bem do ladinho aqui, para a gente trabalhar com ele, tá? Então é diferente, queridos. É diferente, mas a vida ensina. Mas nós aprendemos. E nós temos que ter a capacidade de aprender, principalmente com aquilo que nós erramos, né? Principalmente com os erros. Porque quando nós acertamos, são aplausos, são alegrias, são felicidades, né? É satisfação. E quando nós erramos, né? O que acontece quando nós erramos? Será que nós temos a capacidade de errar, receber uma crítica, saber pegar aquela crítica, corrigir o erro e buscar acertar na próxima, né? É uma coisa que eu sempre falo com meu filho, né? Meu filho está naquela idade da disputa, querer ganhar, tem que ganhar de todo mundo, né? 7 anos de idade ali, e sempre eu sento com ele e eu falo, filho, é o seguinte, se só um time jogar e só ele ganhar, como que vai ser para os outros, né? Será que os outros vão ter vontade de jogar? Será que os outros vão se motivar a jogar? Será que os outros vão querer jogar? Eu vou lá na casa daquele time e só ele ganha. O time vem na minha casa e só ele ganha. Nunca eu ganho, então eu vou parar. Será que vai ser legal? Será que vai ser interessante? Será que, né? Aí eu faço sempre uma ligação para ele. Eu falo, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, né? É o país que mais ganhou a Copa do Mundo. Quantas Copas do Mundo nós tivemos? Aí a gente começa a contar. Teve um monte de Copa do Mundo, né? E o Brasil ganhou só 5 desse monte de Copa do Mundo que teve. Aí a Alemanha ganhou, a Argentina ganhou, todo mundo ganhou. Por que um ano eu ganho e no outro ano eu perco, né? Porque eu atinjo o máximo e outros também querem atingir esse máximo. Da mesma forma que eu trabalho para atingir uma determinada posição, uma posição interessante, né? Dentro de alguma coisa, outros também trabalham. Se eu começar a treinar, não tenho um físico para isso, mas se eu começar a treinar uma corrida hoje, por exemplo, né? Eu provavelmente vou ser um dos últimos, né? Lá na corrida, com outras pessoas que já estão correndo há algum tempo. Mas eu vou continuar treinando para que eu possa alcançar. Então, se aquelas pessoas não fizerem nada, continuarem só fazendo o que já estão fazendo, daqui uns dias eu vou alcançar. Daqui uns dias eu vou passar. Eu sempre digo em treinamento, em palestra, né, que a vida pode ser comparada a uma corrida de Fórmula 1. Nós temos o carro que está em primeiro, nós temos o carro que está em último, mas todos têm o objetivo de chegar em primeiro. Todos têm o objetivo. Então, todo mundo vai se esforçar, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai fazer o que puder para chegar em primeiro. E tem que ser assim, tem que ser assim. Agora, para chegar em primeiro, nós não podemos perder os nossos valores. Nós não podemos ser alheios. Nós não podemos deixar com que as questões humanas, que as experiências que a gente aprende como ser humano, como pessoa, ele simplesmente não seja colocado na mesa. Nós precisamos. E quando a gente olha lá para o praxis, né, que significa conduta ou ação. Conduta ou ação. Então ele começa dizendo para nós o que é isso, né? Eu como ser humano, conduta
ou ação. Qual é a sua conduta? Qual ação você toma diante de uma dificuldade? Olha lá que interessante, né? Corresponde a uma atividade prática em oposição a uma teoria. Olha só que interessante isso aqui, que amarra direitinho com o que a gente está falando. Eu tenho uma dificuldade prática, eu tenho uma ação teórica para alguma coisa, mas a ação teórica é uma coisa, a ação prática é outra. Por quê? Porque ela depende de uma conduta, ela depende de uma ação. O que eu estou fazendo dentro desse contexto? Qual é a minha conduta? Qual é a ação que eu estou tomando? Eu tenho que tomar cuidado para sair na rua, tenho que usar máscara, não posso ficar sem máscara, né? Como que eu me comporto dentro desse contexto? Eu tenho que tomar cuidado só por mim, eu tenho que tomar cuidado só para os outros, né? Como que eu saio lá na rua e fico falando, pode parar com esse negócio de usar máscara, isso aí não resolve nada, isso aí... Qual é o embasamento que eu tenho para dizer isso, né? Eu falo isso com base a uma questão teórica, com algum embasamento, ou eu falo isso simplesmente porque eu acho que é legal. Eu acho que a gente tem que falar, eu acho que a gente tem que gesticular, eu acho que tem que ser assim. Como é que é? Como será que isso acontece, né? Então nós temos que pensar em todas as situações. Como diante de uma situação que eu consigo reagir, que eu consigo... Eu lembro quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, nós fomos fazer uma excursão para uma cachoeira que tinha ali perto da cidade de Quatá. Eu estudava no Sena, em Paraguaçu. E nós fomos fazer essa visita lá e no meio ali do lugar... O pessoal se perdeu, o pessoal que estava guiando a gente, eles não sabiam qual que era o lado certo ali que a gente tinha que virar, a gente estava numa mata bem fechada mesmo, né? Então ali dentro daquele ambiente, algumas pessoas ficaram tranquilas, outras pessoas sentaram e esperaram, outros ficaram desesperados, né? Ficaram chorando, achando que não ia sair mais de lá, e outros foram procurar como sair daquela situação. Outros foram buscar saídas. Então ali nós temos um exemplo da sociedade, né? É um exemplo. Enquanto nós temos pessoas que aguardam em silêncio, enquanto nós temos pessoas que criticam, enquanto nós temos pessoas que se desesperam, e nós temos as pessoas que buscam a solução. Então, se eu sou a pessoa que critica, se eu sou a pessoa que se desespera, eu posso, se eu não busco solução, se eu não tento resolver, eu tenho o direito, eu tenho que ficar criticando, mas você não tem que ir por aí não, você tem que ir por ali, né? Então eu não faço, mas eu critico. Eu não coopero, mas eu reclamo, né? Olha só, tem coisas que desvalorizam mais a questão do valor humano do que isso, né? Eu tenho a opção de fazer alguma coisa, mas eu faço? Será que eu faço, né? A mesma coisa, vamos supor, né? De eu pegar e falar, professor tal, a aula é ruim, professor tal, a aula XY é ruim, mas eu também não estou nem aí. Mas eu também falto, não vou dar aula, não quero saber, os alunos reclamam para mim, tanto faz, se reclamou, se não reclamou também, tanto faz. Tá certo isso, meus queridos? Tá certo? Não, né? Você tem que dentro do seu contexto de aprendizado, né, de valorização da sua profissão, de valorização de você ser humano, você tem que buscar a entrega do melhor resultado. Então aí no seu trabalho, você que está trabalhando hoje aí, pensa comigo, né? Que valor que mais transparece, que característica que transparece em mim, que as pessoas podem olhar e enxergar valor, né? Qual é a característica? Lembra lá da historinha do carro, né? Tal carro tem barulho característico, o barulho desse carro é característico a tal carro, né? Então, essa pessoa é característica de pessoa que colabora, que ajuda, que tem valor,
né, que luta no dia a dia ali pelo bem comum, né? E essa pessoa é característica daquela que só reclama, né? Essa aí. Então, quem que nós somos? Quem que você é? Me ajuda a pensar, né? Porque eu estou pensando no meu jeito aqui. Não quer dizer que eu seja perfeito, não. Que eu tenho bastante coisa para arrumar também, né? Tanto que termina o dever ser, né? Aqui nesse tópico, nessa aula que nós estamos trabalhando agora, que tem bastante assunto para a gente trabalhar ainda, mas ela termina, né? Dever ser. Então nós devemos, né? Nós devemos ser algo, né? Nós não podemos ficar alheios, não. Nós não podemos estar sem a observância das situações, né? Eu, como um ser que quero ser valorizado, que quero ter valores, que quero colocar os meus valores à prova, né? Que quero fazer a diferença, eu não posso deixar de ser, né? De fazer acontecer. Eu tenho um ex-aluno, né? Ele tem canal no YouTube, faz uns vídeos motivacionais, faz alguma coisa, e tem uns que ficam falando, reclamando. Ah, quer aparecer, quer se aparecer, tá. Mas pensa comigo, né? Ele está fazendo. Ele está se movimentando, ele está saindo do zero, ele está dando um passo, ele está ajudando, ele não está atrapalhando ninguém, ele está fazendo, querendo fazer, ele está sendo, ele está colaborando. De repente a palavra que ele fala lá chega ao coração de alguém que precisava naquele momento, né? Então, em vez dele olhar aqui, de olhar os outros e criticar, ele também foi lá e fez. Ele também está fazendo. É assim que funciona, é assim que nós devemos. Se nós pegássemos as coisas que nós... Pensa comigo, ó, se nós pegássemos as coisas que nós não gostamos, né, que nós não acreditamos ou que a gente acha que está errado e transformar aquilo em uma coisa boa, imagine o quanto que esse mundo não seria melhor, né? Ah, isso aqui está errado, eu vou transformar isso aqui, né? Isso aqui não está certo, mas eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo então. Mas você pode ter certeza que o que vai ser certo para você talvez não seja certo para o outro. E você tem que saber que o outro, quando ele trazer uma crítica para você, é para você ir construindo algo que transforma aquilo em algo correto, algo certo. Pensa, a gente sempre fala, né, o Thomas Edison, né? Thomas Edison, um inventor de várias das coisas que a gente usa hoje, muitas coisas. Só que a gente ficou com a história da iluminação, né, da lâmpada. Quando ele começou a trabalhar para encontrar o jeito de fazer uma lâmpada, né, ela acender os filamentos lá de cobre, lá, com aquilo encandecer para iluminar, né, a história conta que ele errou mais de 2.000 vezes antes de conseguir fazer o jeito certo, né? E quantas pessoas que não chegaram e falaram, larga a mão disso, isso não existe, não existia luz elétrica em lugar nenhum. Para, você tá errado, larga a mão disso, para. 2.000 vezes é a média de erro que ele teve até ele ter acertado, né? E acertou, e deu certo, né? E mudou a história, e foi todo, né? Um auê na época, essa questão da luz elétrica, e tá aqui a luz elétrica por conta dele, né? Pelas invenções que ele teve, pelo trabalho dele, por não querer permanecer na mesmice, por não querer que as coisas sejam 100% certo. E ele esteve 100% certo? Não. Ele sempre foi correto? Não, não é isso. Mas ele se movimentou. Ele trabalhou para entregar algo à sociedade, né? Para se valorizar, para entregar algo que colaborasse com a sociedade, que fizesse uma sociedade melhor, né? Então é nesse sentido que nós temos que pensar quando a gente quer dizer assim, nós temos valor, eu tenho valor, esse é o meu valor. Certo, meus queridos? Obrigado pela atenção de vocês. A aula de hoje se encerra aqui. A aula que vem nós temos mais para falar, né? Nós temos mais coisas para iniciar aqui. Vamos iniciar até aqui com uma historinha em quadrinho pequenininha, né? Para a gente poder falar, definir esse assunto. Fica de olho na atividade que eu vou postar para vocês aí. Espero que a aula tenha sido bacana. Um grande beijo no coração de todos, tá bom? Um abraço, queridos!